Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Professor Diego falando mais uma vez aqui diretamente da Sala da Química. E hoje a gente vai dar sequência na nossa aulinha de pilhas. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, vou deixar aqui no cantinho, ó, aqui em cima, o botãozinho para você clicar e assistir a primeira parte. Para você que já assistiu a primeira parte, acompanha comigo aqui a segunda, porque muita coisa nova a gente vai ver na aula de hoje. Então, vem comigo! Bom, meus queridos, na aula passada nós estávamos falando sobre a pilha de Daniel e eu deixei uma questão em aberto, uma pergunta que a princípio não foi respondida. Por que o fluxo de elétrons na pilha de Daniel ela vai do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre e não o contrário, do cobre para o zinco? A explicação para isso, pessoal, é baseada numa coisa chamada potenciais. Potencial, tá? Bom, para vocês entenderem melhor, os elementos na tabela periódica, eles têm uma certa tendência de doar, de perder elétrons ou de receber. Essa tendência, na eletroquímica, a gente chama de potencial. Como alguns elementos podem perder elétrons e outros podem ganhar, existem basicamente dois tipos de potencial, tá ok? Acompanha aqui comigo a linha de raciocínio, tá? O potencial, ele é representado pela letra E e existem dois tipos de potencial. Existe o potencial de oxidação, representado por essa simbologia, um E seguido de um oxi, potencial de oxidação, e existe o potencial de redução, abreviado dessa forma, E-RED, o E de potencial e o RED de redução. O potencial, pessoal, ele significa uma tendência, uma vontade. Então, se a gente fosse usar uma linguagem bem simples para você compreender o que significa potencial, se o potencial significa uma vontade ou uma tendência, potencial de oxidação a gente poderia traduzir como vontade de perder elétrons. Potencial, vontade. Oxidação, perder elétrons. Então, potencial de oxidação, vontade ou tendência que um elemento tem de perder elétrons. Da mesma forma, potencial de redução a gente poderia traduzir como uma vontade ou uma tendência de ganhar elétron. Potencial, tendência, vontade, redução, ganho de elétron. Então, potencial de redução, tendência de um elemento em receber elétrons. Tá ok? Ficou claro, meus queridos? Muito bem. Na pilha de Daniel, vocês lembram que quem está sofrendo oxidação é o zinco. Mas por que é o zinco que sofre oxidação, professor, e não o cobre? Porque o zinco tem mais vontade de oxidar que o cobre. Ou seja, o potencial de oxidação do zinco é maior do que o potencial de oxidação do cobre. Olha como faz sentido isso, pessoal. Na pilha de Daniel, não é o zinco que está perdendo elétron? Por que é o zinco e não o cobre? Porque a vontade que o zinco tem de perder elétrons é maior do que a vontade ou a tendência que o cobre tem de perder elétrons. Simplesmente isso. Agora, se a gente avaliar potencial de redução, como seria? Bom, na pilha de Daniel, lembra que quem sofre redução é o cobre 2+, porque os elétrons saem do eletrodo de zinco, chegando aqui, quem recebe esses elétrons é o cobre 2+. Por que o cobre 2+ é quem sofre redução? Porque o potencial de redução do cobre 2+ é maior, vou ajeitar esse maior aqui, é maior do que o potencial de redução do zinco 2+. Olha só essa conclusão interessante que nós chegamos aqui, meus queridos. Quando eu escrevi potencial de oxidação, primeiro detalhe que eu quero passar aqui para vocês, vocês repararam que no potencial de oxidação, eu escrevi o símbolo do metal. Porque lembra que quem sofre oxidação, a gente viu na parte 1 da nossa aula, é o metal. Na pilha, quem sofre oxidação é o metal. Então, quando eu escrevi potencial de oxidação, eu usei zinco e cobre. Só que quando eu estou escrevendo potencial de redução, eu estou usando cobre 2+ e zinco 2+.
Porque lembra que na pilha de Daniel, quem sofre redução é o íon do metal. Portanto, quem sofre redução não é o cobre 2+? E por que isso acontece, pessoal? Porque o potencial de redução do cobre 2+, ou seja, a vontade que o cobre 2+ tem de reduzir é maior que a vontade que o zinco 2+ tem de reduzir. Então, quando a gente avalia potencial, se a gente for ler, a gente pode fazer uma leitura técnica e uma leitura simples. Leitura técnica, o potencial de oxidação do zinco maior que o potencial de oxidação do cobre. Uma leitura simples, a vontade de perder elétrons que o zinco tem é maior que a vontade de perder elétrons que o cobre tem. Olha como fica fácil aprender desse jeito. Agora, aqui, uma linguagem técnica, potencial de redução do cobre 2+ maior que o potencial de redução do zinco 2+. Uma linguagem simples, a vontade de receber elétron que o cobre 2+ tem é maior que a vontade de receber elétrons que o zinco 2+ tem. Então, meus queridos, a gente consegue prever numa pilha quem vai perder ou quem vai ganhar elétron baseado nesses potenciais. Mas vale ressaltar que esses potenciais, eles não são só tendência, eles têm um valor numérico e esses potenciais eles são medidos em volts. Dá uma olhadinha nessa tabela que eu vou te mostrar a seguir, com vários potenciais de oxidação e de redução. Vocês estão vendo nessa tabela, meus queridos, que nós temos vários potenciais de oxidação e de redução de uma infinidade de elementos químicos. E são essas tabelas que nós utilizamos para consultas, para fazer questões de vestibulares ou para descobrir numa pilha quem vai oxidar e quem vai reduzir. Portanto, senhores, a partir de agora, quando você for fazer uma questão, ela praticamente não vai te dar o sentido do fluxo de elétrons como nós fizemos aqui inicialmente, ou seja, indo do zinco para o cobre. A questão ela vai passar a te dar os potenciais. E para nossa reação aqui, eu vou pegar os potenciais do zinco e do cobre e vou colocar aqui para a gente analisar. Então, dá uma olhada. Consultando uma tabela de potenciais de redução ou de oxidação, nós temos o seguinte. O potencial de redução do cobre 2+ vale mais 0,34 volts. O potencial de redução do zinco 2+, consultando uma tabela, vale menos 0,76 volts. O que vocês estão percebendo é que esses potenciais de redução, eles casam exatamente com a previsão que nós havíamos feito. O potencial de redução do cobre 2+ é maior do que o do zinco 2+. E está aqui, ó, mais 0,34 volts é maior que menos 0,76 volts. Então, por que na pilha de Daniel quem sofre redução é o cobre 2+? Porque o cobre 2+ tem um potencial de redução maior que o do zinco 2+. Mas, professor, e se fosse me dado o potencial de oxidação? Ou, como eu acho os potenciais de oxidação? Meus queridos, o potencial de oxidação ele tem o mesmo valor numérico do potencial de redução, só se muda o sinal. Então a questão não precisa te dar os dois potenciais de redução e de oxidação, basta um. Então, para o nosso caso aqui, o potencial de oxidação do cobre, trocando o sinal, menos 0,34 volts. E o potencial de oxidação do zinco, trocando o sinal, mais 0,76 volts. E reparem que, novamente, esses valores são condizentes com a previsão que nós havíamos feito. O potencial de oxidação do zinco é maior do que o potencial de oxidação do cobre, 0,76 maior que menos 0,34. E por que isso acontece? Porque a gente lembra que na pilha quem sofre oxidação é o zinco. E o zinco oxida porque o potencial de oxidação dele é maior. Portanto, meus queridos, é muito importante você entender essas relações de potenciais, porque uma questão ela não precisa te dar o fluxo de elétrons. Ela dá os potenciais para você saber quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Agora, como nós fazemos para calcular a voltagem das pilhas? A voltagem das pilhas, meus queridos, é chamada de ΔE. Esse ΔE, ele tem vários nomes dependendo do vestibular que você for fazer. Esse ΔE, ele pode se chamar voltagem das pilhas, diferença de potencial elétrico, ou simplesmente abreviado DDP. Podemos chamar de força eletromotriz ou abreviadamente
FEM. Esses vários nomes significam a mesma coisa, é a voltagem que a pilha é capaz de gerar. O ΔE no campo da eletroquímica ele é calculado da seguinte forma geral. ΔE, potencial de redução do cátodo menos potencial de redução do ânodo. Primeira pergunta que você vai me fazer é: Professor, por que potencial de redução e não potencial de oxidação? o ΔE, pessoal, ele pode ser calculado com os dois potenciais de redução ou os dois potenciais de oxidação. O resultado não muda, porque quando você inverte os dois sinais, a ideia da subtração ela não vai mudar. Mas vale lembrar que a IUPAC, que é a União Internacional de Química, que é a central que dita as regras da química, eles precisavam definir um potencial que fosse considerado padrão. Então, definiram um potencial de redução como sendo considerado padrão. Então, nas fórmulas oficiais, para se calcular esse potencial, nós, de um modo geral, usamos o potencial de redução. Mas não significa que em alguns casos particulares nós não poderemos usar o potencial de oxidação. É só uma questão de padronização, tá ok? Aplicando essa fórmula então, pessoal, aqui no nosso exemplo, no exemplo da nossa pilha, nós teríamos o seguinte: ΔE é igual potencial de redução do cátodo. Quem é o cátodo aqui? Lembra que o fluxo de elétrons na pilha vai do polo negativo para o polo positivo. O fluxo de elétrons na pilha vai do ânodo para o cátodo. Então, potencial de redução do cátodo é o potencial de redução do cobre 2+. E o potencial de redução do cobre 2+, que nós pegamos numa tabela, 0,34, ok? Menos da fórmula o potencial de redução do ânodo. Ânodo, eletrodo de zinco. Potencial de redução do zinco, menos 0,76. Fazendo essa continha aqui, meus queridos, menos com menos vai dar mais. 0,34 mais 0,76 vai dar 1,10 volts. Então, isso significa que a pilha de Daniel, que é constituída por eletrodos de zinco e cobre, ela pode gerar uma DDP de 1,10 volts. Uma outra forma que nós temos também para calcular o ΔE das pilhas é o seguinte. Lembra que nós vimos na parte 1 da nossa aula que as pilhas são dispositivos que ocorrem reações espontâneas de oxirredução. As reações espontâneas, pessoal, que é o caso que acontecem nas pilhas, elas sempre terão ΔE positiva, uma DDP positiva. E isso significa que esses dispositivos, eles são geradores de eletricidade. Eles não consomem, eles geram eletricidade. Então, essa DDP positiva aqui da pilha de Daniel, mais 1,10 volts, não é à toa esse positivo. Em todas as pilhas, o ΔE sempre será maior que zero. Então, raciocina comigo. Se numa pilha o ΔE sempre vai ser um número maior que zero, a gente pode adaptar essa fórmula. A gente pode dizer que nas pilhas o ΔE é o potencial de redução maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Essa fórmula aqui, pessoal, é até mais fácil da gente lembrar. No dia do vestibular... Ai meu Deus, é cátodo menos ânodo ou é ânodo menos cátodo? Se você estiver trabalhando com uma pilha, lembra, e essa regra só vale para pilha, tá, pessoal? Nas pilhas, o ΔE é positivo. Para o ΔE dar positivo, eu faço maior menos menor ou menor menos maior? Maior menos menor. Então, potencial de redução do cátodo é o potencial de redução maior. Potencial de redução do ânodo é o potencial de redução menor. Então, fazer redução do cátodo menos redução do ânodo é a mesma coisa que fazer redução maior menos redução menor. É indiferente. Agora, meus queridos, vamos dar uma exercitada em todo esse monte de informação que eu passei para vocês? Vamos lá, hora de treinar. Acompanhem comigo a leitura atenta do enunciado da primeira questão. Considere uma pilha formada pelas espécies químicas da tabela. Complete-a e responda. Letra A. Quem se oxida mais facilmente? Olhando para essa tabela aí, meus queridos, que foi dado, vocês estão vendo os dois potenciais de oxidação.
Quem vai se oxidar mais facilmente é quem tem mais vontade de sofrer oxidação. E quem tem mais vontade de sofrer oxidação é quem tem o maior potencial de oxidação. Resposta da letra A, alumínio. Letra B, quem se reduz mais facilmente? Vocês estão observando, meus queridos, que essa tabela ele não deu os potenciais de redução. Mas lembrem-se que o potencial de redução é o mesmo valor numérico do potencial de oxidação, só trocando o sinal. Portanto, vamos completar essa tabela. O potencial de redução do alumínio, menos 1,66 volts, só trocando o sinal, e o potencial de redução do cobalto, menos 0,28 volts. Quem vai se reduzir mais facilmente é quem tem mais vontade de reduzir. E quem tem mais vontade de reduzir é quem tem maior potencial de redução, ou seja, o cobalto 2+. Então, a resposta da letra B, cobalto 2+. Lembrem-se que na hora de responder quem reduz, você coloca o íon do metal. Letra C, qual é o melhor agente oxidante? Meus queridos, o agente oxidante é a espécie química que sofre redução, assim como o agente redutor é a espécie que sofre oxidação. Por que esse contrário? Muita gente confunde isso. A espécie que oxida é a espécie que está dando elétrons. E quem doa elétrons é o agente responsável pelo outro receber. Então, a pessoa que doa é responsável pela outra receber. Quem oxida é o agente redutor. É o agente responsável pela redução do outro. Lembrem-se que não existe oxidação sem redução, assim como não existe redução sem oxidação. Não existe perda sem ganho, não existe ganho sem perda. Chega a ser filosófico isso aí, olha. Chega a ser filosófico isso aí, meu irmão. Chega a ser filosófico isso aí, meu irmão. A espécie química, meus queridos, que sofre redução é a espécie que está ganhando elétrons. E quem ganha elétrons é responsável pela outra espécie ter perdido. Então, quem sofre redução é um agente responsável pela oxidação do outro, ou seja, é um agente oxidante. Não esquece, meus queridos, quem oxida é agente redutor e quem reduz é agente oxidante. Voltando para a questão, qual é o melhor agente oxidante? Facilitando a pergunta, quem sofre redução, ele está perguntando. E lembrem-se, quem sofre redução é quem tem o maior potencial de redução, que no caso é o cobalto 2+. Então, o melhor agente oxidante é a espécie química que se reduz com maior vontade. Quem tem mais vontade de reduzir é o cobalto 2+. A letra D agora está perguntando quem é o melhor agente redutor. O melhor agente redutor é aquele cara que vai sofrer oxidação com mais facilidade. E quem tem mais vontade de sofrer oxidação é quem tem o maior potencial de oxidação, que nesse caso é o alumínio. E agora a letra E, meus queridos. Faça a equação balanceada que representa essa pilha. Bom, meus queridos, lembra que nessa pilha quem vai oxidar é o alumínio, porque ele tem mais vontade de oxidar, ele tem maior potencial de oxidação. Então a gente vai escrever o alumínio sofrendo oxidação. Alumínio sólido, quando perde elétrons, oxida, vira alumínio 3+, mais 3 elétrons. Semi-reação de oxidação do alumínio. Quem vai reduzir é o cobalto. Mas preste atenção, meus queridos. Lembra que ele deu na questão o cobalto na forma oxidada. Ele mostrou o cobalto oxidando. Mas na hora da gente montar a equação global, quem decide quem vai oxidar ou quem vai reduzir somos nós analisando os potenciais. Então, como a gente sabe que o alumínio já está oxidando, eu não posso escrever o cobalto oxidando. Eu tenho que escrever o cobalto reduzindo. Então, a equação do cobalto reduzindo ficaria cobalto 2+, aquoso, recebe 2 elétrons, porque receber elétron é redução, é sofrer redução, virando cobalto sólido, ok? Nós teríamos essas duas equações aí para somar e dar a global. Mas vocês estão vendo que essas duas equações, elas têm uma quantidade de elétrons diferentes. Essa primeira, o alumínio está dando 3 elétrons e aqui o cobalto 2+ está recebendo 2. A gente precisa igualar essa quantidade de elétrons. E para igualar a quantidade de elétrons, onde tem 3, a gente multiplica por 2 para ficar 6.
e onde tem 2, a gente multiplica por 3 para ficar 6 elétrons de cada lado. Então, vamos multiplicar essa primeira equação por 2 e essa segunda equação por 3 e vamos reescrever antes de somar, tá? Reescrevendo a primeira equação multiplicada por 2. 2Al sólido produzindo 2Al3 aquoso mais 6 elétrons. Agora, multiplicando a segunda equação por 3. 3 cobalto, 2 aquoso, mais 6 elétrons, produzindo 3 cobalto sólido. Passamos a régua. Agora que a quantidade de elétrons já está igual dos dois lados, você pode cancelar 6 elétrons à direita com 6 elétrons à esquerda. E o que sobra do lado esquerdo? 2Al sólido mais 3 cobalto, 2 aquoso. Isso aqui está produzindo, lado direito, 2Al3 aquoso mais 3 cobalto sólido. E dessa forma, meus queridos, a gente chega na equação global da nossa pilha. Para calcular o ΔE dessa pilha, a gente vai fazer uma subtração. Mas os dois potenciais não necessariamente precisam ser de redução. Um detalhe importante é que para calcular o ΔE, os dois potenciais têm que ser do mesmo tipo. Então, ou você trabalha com os dois potenciais de oxidação, ou você trabalha com os dois potenciais de redução. O que não pode é trabalhar com um potencial de oxidação para um elemento e um potencial de redução para o outro. Nesse caso, para provar para vocês que é verdade, eu vou pegar os dois potenciais de oxidação que ele deu na questão. Nesse caso aqui, meus queridos, o que eu fiz? Eu peguei os dois potenciais de oxidação que ele deu na questão. E como eu estou trabalhando com uma pilha, eu sei que na pilha o ΔE é positivo. Lembra mais uma vez, para calcular ΔE, ou você subtrai os dois potenciais de oxidação ou os dois potenciais de redução. Aqui eu peguei os dois potenciais de oxidação que foram dados na tabela e eu subtraí o maior menos o menor. E o resultado disso é a DDP da nossa pilha, que vale 1,38 volts. Vamos agora para mais uma questão, meus queridos. Observe as seguintes semi-reações. Zinco 2+, mais 2 elétrons, virando zinco sólido, o potencial menos 0,76 volts, e ferro 2+, mais 2 elétrons, produzindo ferro sólido, potencial menos 0,44 volts. Assinale a opção que contém a afirmativa correta. Letra A. O eletrodo de zinco é o agente redutor? Alternativa B. O eletrodo de ferro sofrerá corrosão? Letra C. Os elétrons migrarão do eletrodo de ferro? Alternativa D. O eletrodo de zinco terá sua massa aumentada? Ou alternativa E. A solução da semicélula de ferro terá excesso de íons ferro? Bom, meus queridos, para responder essa questão, eu botei aqui no quadro as duas semi-reações que ele deu, tá? E os dois potenciais. Primeira coisa que você tem que analisar, que é muito importante, é que tipo de potencial é esse aqui, se é um potencial de redução ou de oxidação. Apesar do potencial de redução ser considerado padronizado, mas tem questões que acabam dando potencial de oxidação. E você vai saber disso olhando para a reação que ele te deu. Se vocês concordarem comigo, essas duas reações, elas são duas reações de redução, porque o elétron vem no reagente. Então, quando o elétron vem no reagente, significa que a espécie química está ganhando elétrons, logo ela está sofrendo uma redução. Portanto, sugiro que vocês coloquem aí, ó, esse potencial como sendo potencial de redução. Assim fica mais fácil de eu analisar, tá ok? Como as duas reações são de redução, vocês sabem que eu vou precisar inverter uma delas, porque uma tem que ser oxidação, a outra tem que ser redução. Como é que eu sei quem que eu vou manter e quem que eu vou inverter, tá? Lembra que potencial de redução significa vontade de sofrer redução. Qual desses dois potenciais de redução é maior? Menos 0,44 é maior que menos 0,76. Então, isso significa que a vontade de sofrer redução do ferro 2+, é maior do que a vontade de sofrer redução do zinco 2+. Portanto, quem tem mais vontade de reduzir, eu vou manter
sofrendo redução na equação. E quem tem menos vontade de reduzir, que é o zinco, eu vou fazer ele oxidar. Portanto, eu vou inverter a equação do zinco para ela virar uma equação de oxidação. Invertendo a equação do zinco, meus queridos, nós vamos ter zinco produzindo zinco 2+, mais 2 elétrons. Mantendo a equação do ferro, nós vamos ter ferro 2+, mais 2 elétrons, produzindo ferro. Tentem compreender bem, pessoal, por que eu decidi inverter uma das equações. Eu não posso manter as duas equações de redução ou as duas de oxidação. Uma tem que ser redução, a outra tem que ser oxidação. Aí eu fui olhar para onde? Para os potenciais. Lembra que potencial é vontade. Nesse caso aqui, a vontade de reduzir do zinco é baixa. Isso aqui é um número pequeno, menos 0,76. A vontade de reduzir do ferro ainda é maior que a do zinco. Logo, o ferro que é o cara que está querendo reduzir. Por isso que eu coloquei o ferro aqui reduzindo e o zinco sofrendo oxidação. Se nós passarmos então aqui a régua e cancelarmos os elétrons de um lado e do outro, a nossa equação global vai ser o zinco reagindo com ferro 2+, produzindo zinco 2+, mais ferro. Eu estou fazendo dessa forma para ficar mais fácil da gente analisar as alternativas. Então, vamos dar uma olhada na letra A. A letra A diz que o elemento zinco é o agente redutor. Lembrem-se que agente redutor é o cara que sofre oxidação. E quem está sofrendo oxidação aqui, meus queridos, é justamente o zinco. Então, a alternativa é a letra A. Por que o zinco está oxidando? Lembram? O NOx do zinco aqui é 0 e o NOx do zinco aqui é mais 2. Como o número de oxidação do zinco está aumentando, o zinco oxida. Logo, se o zinco oxida, o zinco é o agente redutor. Alternativa A. Por que não pode ser a letra B, meus queridos? O eletrodo de ferro sofrerá corrosão. Mas espera, quem sofre corrosão é o cara que oxida, é o zinco. Por que não pode ser a letra C? A letra C diz que os elétrons migrarão do eletrodo de ferro. Na realidade, os elétrons migrarão do eletrodo de zinco, porque é o zinco que oxida, para o eletrodo de ferro. Então, é do eletrodo de zinco para o eletrodo de ferro. Por que não pode ser a letra D? O eletrodo de zinco terá a sua massa aumentada. Mas espera, se o zinco está sofrendo oxidação, a massa dele vai diminuir, porque lembra que o eletrodo que sofre oxidação, ele acaba sofrendo uma corrosão. Por que não pode ser a alternativa E? A alternativa E diz que a solução da semicélula de ferro terá excesso de íons ferro. Mas vocês estão vendo aqui na equação, meus queridos, que o ferro 2+, ele é um reagente. Se ele é um reagente, ele está sendo consumido na reação. Se ele está sendo consumido na reação, quer dizer que a concentração ou a quantidade de íons ferro 2+, vai diminuir. Portanto, a alternativa E está incorreta. E vamos para o nosso último exercício da aula de hoje, meus queridos. Segura aí que vem uma questão mais elaborada agora, hein? Observe a figura ao lado. A pilha seca comum, utilizada em rádios, lanternas e brinquedos eletrônicos, é uma adaptação da pilha de Leclanché e utiliza como meio eletrolítico uma pasta umedecida contendo sais como o cloreto de amônio e o cloreto de zinco. As semi-reações para essa pilha são... Aí observem aí, meus queridos, que ele deu as duas reações e os dois potenciais. Número 1, ele diz que o zinco se reduz e o Mn se oxida. O 2 diz que a DDP, a diferença de potencial da pilha, é 1,5 volts. O número 3 diz que a reação global que ocorre na pilha é essa aí que ele deu. E o número 4 diz que à medida que a pilha vai sendo consumida, gasta, há aumento nas massas de dióxido de manganês e água. E aí ele pergunta quais alternativas ou quais itens estão corretos. Muito bem, meus queridos. Não se desespere, porque apesar dessa questão parecer um pouco mais complexa, é só uma questão de você prestar bastante atenção. Eu coloquei as duas reações que foram dadas aí na questão. E a primeira coisa que eu quero que você olhe é a posição dos elétrons e o potencial que ele deu. Acompanhe aqui comigo. Essa equação, o elétron, ele está do lado esquerdo.
Então, se o elétron está do lado esquerdo, quer dizer que tem alguém que está ganhando elétron. Quando o elétron vem do lado esquerdo, alguém está ganhando elétron. E ganhar elétron é redução. Portanto, esse potencial que foi fornecido é um potencial de redução. É importante que você escreva isso na questão, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, é a mesma análise. Ó. O elétron vem do lado esquerdo da seta reacional. O elétron vem no reagente. Quer dizer que tem alguém que está ganhando elétron, e se alguém está ganhando elétron, esse potencial ele é um potencial de redução. E lembram que a gente fez no exercício anterior? Quando tem duas reações de redução, você tem que escolher uma delas para inverter, e essa uma que você escolhe para inverter, ela vai virar oxidação. E você tem que analisar o quê? Os potenciais que foram fornecidos na questão, tá? Desses dois potenciais de redução, meus queridos, quem tem o maior potencial de redução é essa equação aqui de baixo. Então, pensa comigo. Se essa equação aqui de baixo ela tem maior potencial de redução, ela tem mais vontade de reduzir, eu vou mantê-la reduzindo, vou manter essa equação de redução. E nessa reação que o cloreto de zinco ele tem a menor vontade de reduzir, eu vou fazer ele oxidando, vou inverter essa equação. Então, nós vamos inverter a primeira equação. Reescrevendo, ela fica dessa forma. Mas, meus queridos, espera aí. A quantidade de elétrons dos dois lados não está igual. Perceberam? Aqui tem 2 elétrons, aqui tem 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos logo multiplicar a outra equação por 2, tá bom? Vamos multiplicar a segunda equação por 2, que aí vai ficar mais fácil que a gente faz de uma vez só. Então, vamos seguindo. Ufa! Pronto, pessoal. Reescrevi essa segunda equação aqui gigante, só fiz multiplicar ela por 2 para igualar os elétrons. E lembrem-se que a primeira eu inverti, porque como ela tem um menor potencial de redução, menor vontade de reduzir, eu vou fazer ela oxidando, tá ok? Vamos cancelar os elétrons de um lado e do outro para a gente juntar tudo e dar a equação global. Cancelando 2 elétrons à direita com 2 elétrons à esquerda, é só você escrever tudo que sobrou à esquerda e tudo que sobrou à direita. Então, vamos lá. Peraí, meus queridos! Mas vocês repararam outro detalhe? Eu tenho aqui, ó, 2Cl- à esquerda com 2Cl- à direita que eu posso cancelar. Então, já vou cancelar logo para não precisar fazer isso mais uma vez. Então, vamos continuar escrevendo aqui. Essa aqui é a equação global da nossa pilha. Agora vamos conferir de novo qual é a pergunta do item 1? O Zn se reduz e o Mn se oxida. Bom, meus queridos, o número de oxidação do zinco aqui do lado esquerdo é 0. Ele é uma substância simples. Aqui do lado direito, lembrem-se que o Cl-, o cloreto, a carga dele é -1. Só que eu tenho 2 cloros aqui, então eu tenho 2 cargas negativas. Logo, o zinco ele tem 2 cargas positivas. Então, o zinco ele está sofrendo, na realidade, uma oxidação. E o manganês, meus queridos, aqui do lado esquerdo, o manganês está ligado a 2 oxigênios. A carga do oxigênio costuma ser -2. Como você tem 2 oxigênios, você tem então um total de 4 cargas negativas. Para a soma das cargas dá 0, o manganês, portanto, ele tem 4 cargas positivas. E aqui do lado direito, meus queridos, a mesma coisa. O oxigênio tem 2 cargas negativas, mas são 3 oxigênios, então eu tenho um total de 6 cargas negativas. Para a soma das cargas dá 0, eu preciso ter 6 cargas positivas, só que 6 cargas positivas dividido para 2 manganês, eu vou ter 3 cargas positivas para cada um. Então, o NOx do manganês, que começa em +4 termina em +3, ele está sofrendo uma redução. Então, meus queridos, esse item 1, na realidade, ele está errado, porque é o zinco que oxida e o manganês que reduz. Item 1 errado.
O item 2, meus queridos, está dizendo que a diferença de potencial da pilha é de 1,5 volts. Eu quero chamar a atenção, meus queridos, para dois detalhes. Primeiro é o seguinte, vocês viram que eu precisei inverter a primeira equação, mas na hora de calcular DDP, pessoal, a gente vai pegar os dois potenciais do mesmo tipo. Lembra que eu falei no exercício anterior que para calcular DDP, ou os dois potenciais têm que ser de redução, ou os dois potenciais têm que ser de oxidação. Como a questão já nos deu inicialmente dois potenciais de redução, para calcular DDP, o que eu fiz? Eu peguei o maior potencial de redução, 0,74, menos o menor potencial de redução, que é menos 0,76. Mas aí surge a seguinte pergunta. Professor, o senhor precisou multiplicar a segunda equação por 2. O senhor não deveria multiplicar esse potencial também por 2? Resposta: não. Quando você vai balancear uma equação eletroquímica, mesmo que você multiplique os coeficientes estequiométricos, o ΔE, pessoal, ou a DDP, o potencial da pilha, não depende disso, não depende dos coeficientes estequiométricos. Portanto, precisou multiplicar uma equação para acertar o balanceamento, isso em nada vai alterar o ΔE da pilha. Portanto, eu não multipliquei esses potenciais por nenhum valor. Apenas eu fiz maior menos o menor e essa diferença dá 1,5. Portanto, o item 2 está correto. O item 3 diz que a reação global que ocorre na pilha é 2MnO2 mais 2NH4Cl mais zinco, produzindo Mn2O3 mais H2O mais 2NH3 mais NCl2. Percebam, meus queridos, que essa equação é exatamente a equação que nós chegamos. Então, esse item 3 está correto. Número 4. À medida que a pilha vai sendo consumida, vai sendo gasta, há um aumento nas massas de dióxido de manganês e água. Isso aí, meus queridos, está errado, porque vejam bem, o dióxido de manganês, que é esse cara aqui, ele é um reagente. E lembre-se que o reagente ele é consumido durante a reação, então a massa dele não vai aumentar, pelo contrário, vai diminuir. A massa de água, tudo bem, eu concordo que essa vai aumentar porque a água é um produto. E com o passar do tempo, quanto mais água você vai formar, mais a massa da água vai aumentar porque ela é um produto. Então esse item 4 está errado. Portanto, meus queridos, apenas os itens 2 e 3 estão corretos, então a alternativa certa fica a letra C. E antes de nós finalizarmos a nossa aula de hoje, meus queridos, eu queria te ensinar um macetezinho muito especial. Para quem já foi aluno do tio Diego, com certeza que assistiu uma aula de pilha e nunca vai esquecer o famoso Mano D. Mano D? Mano D? Sim! Quando você for fazer uma questãozinha de pilha na sua prova de vestibular, lembre do Mano D. Mano D ajuda você. Mano Diego, você vai fazer bem assim, ó. Escreve quando você estiver fazendo uma questãozinha de pilha, o macete do Mano D. Mano D, o menor potencial de redução, é o ânodo da pilha. E o ânodo é o polo negativo. Polo negativo é onde ocorre a oxidação. E o eletrodo, ele sofre um desgaste, meus queridos. Olha que fácil! Legal resolver uma questão assim. Fez uma questãozinha de pilha, ficou enrolado. Que oxida, que reduz, desgasta, meu Deus do céu! Menor potencial de redução é o ânodo da pilha. Polo negativo, onde ocorre oxidação e o eletrodo sofre desgaste. Usou o Mano D, ele ajuda você. Até rimou. Olha que lindo! E essa foi a nossa aulinha de hoje sobre pilhas. Espero que vocês tenham gostado. Depois de muitos pedidos, comentários aí, pô, professor, grava uma aulinha pra gente, uma aula sobre um tema bacana. Então, como eu sei que eletroquímica é um assunto que exige um pouco mais, é um assunto um pouco mais complexo, eu gravei essa aulinha de pilha aí e espero que vocês tenham curtido e aproveitado bastante. Não esqueçam de, se for necessário, volta nos detalhes, pausa no exercício, tenta fazer, copia em casa as equações, isso ajuda muito a aprender, tá ok? Espero ter ajudado, meus queridos, e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Para quem ainda não está inscrito no canal, eu não acredito nisso, que você está perdendo tempo.
Se inscreve lá e coloca o sinal das notificações para toda vez que sair um vídeo novo, você ser avisado. Lembra que nós postamos vídeos aqui no canal da Sala da Química toda semana. Então, toda semana tem vídeo novo. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Foi muito bom estar com vocês, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!